Olá, família Zion, amigos, parentes e conhecidos, graça e paz. O tema que o Senhor nos desafiou para vivermos este ano é ser semelhante a Ele. Esse não é apenas um título bonito, na verdade, um convite de Deus para a caminhada da nossa igreja, para o povo de Deus. É como se o Senhor estivesse dizendo para cada um de nós: eu não chamei vocês para serem apenas frequentadores de igreja, ou serem consumidores. Eu chamei vocês para serem semelhantes ao meu filho. E nesta época do Natal, esse chamado ganha um brilho diferente, porque o Natal, ele sempre mexe com a nossa memória. O Natal traz lembranças boas, lembranças de mesa cheia, de presentes, de abraços, cheiros da infância, pessoas que marcaram a nossa história, marcaram a nossa vida. Mas o Natal também traz lembranças difíceis, lembranças de quem não está mais aqui, de momentos que doeram, de fases que deixaram marcas, de decisões que mudaram a nossa vida. O Natal, querendo ou não, ele ativa a memória da alma, tanto a leve quanto a pesada. Mas hoje eu quero te conduzir para um tipo de memória ainda mais profunda. Algo que vai além da memória afetiva, algo maior do que a memória emocional. Hoje eu quero falar sobre a memória espiritual. A memória espiritual é aquela que nos lembra quem Deus é, o que Ele fez, como Ele se revelou a nós e quem nós somos chamados a ser por causa disso. E é por isso que no Natal Deus nos chama a resgatar essa memória. Não apenas lembrar da infância, não apenas lembrar de momentos bons ou ruins, mas lembrar da vinda do Salvador, da sua graça, da sua humildade, da sua paz. Porque quando olhamos para o nascimento de Jesus, nós não vemos apenas uma história bonita, nós vemos o caráter de Deus sendo revelado. E ao mesmo tempo, vemos o tipo de pessoa que Ele quer formar dentro de nós. Por isso, o tema da mensagem de hoje é a memória espiritual, aquela que nos torna semelhantes a Jesus Cristo. O texto base desta palavra está em Lucas capítulo 2, versículos 10 até o 14, que diz o seguinte: Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. O contexto aqui é de um silêncio espiritual enorme. Por cerca de 400 anos não havia profeta, não havia voz clara de Deus. O povo vivia uma fé cheia de tradição, mas com pouca experiência de vida. E de repente o céu rompe o silêncio. Deus fala, Deus vem, Deus entra na história. E nesses poucos versículos temos três momentos, três memórias espirituais que, se forem guardadas no coração, vão nos empurrar na direção de Jesus Cristo. Vão aliar nossas emoções, nossas decisões e o tipo de vida que escolhemos viver. Primeiro, ele se aproximou de nós. Os versos 10 e 11 dizem: Não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A primeira coisa que o anjo fala não é um mandamento, é um consolo. Não tenham medo. Isso traz muito, isso diz muito sobre o coração de Deus. Ele sabe que a nossa alma carrega lembranças que doem, memórias de perda, vergonha, fracasso, momentos em que a gente tentou segurar tudo e não deu conta. Ele sabe dos traumas, das histórias que a gente nunca contou para ninguém. E em vez de chegar apontando o dedo, ele chega dizendo: Não tenham medo. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Essa boa notícia não é vocês vão dar volta por cima sozinhos. Não é agora vocês vão ser fortes. Mas na verdade
nasceu o Salvador. Isso significa o centro da nossa fé não é o que nós fazemos por Deus, mas é o que Deus fez por nós. Deus se aproxima no lugar mais frágil da humanidade. Ele não espera a gente arrumar a casa para depois visitar. Ele entra na nossa bagunça. Ele entra na fase mais confusa da gente. Ele entra quando a gente ainda está tentando entender o que está acontecendo ao nosso redor. Ser semelhante a Ele começa com essa memória. Deus se aproximou de mim quando eu ainda não tinha nada para oferecer. Quando eu lembro que Ele se aproximou de mim, eu não preciso mais viver tentando provar meu valor o tempo todo. Eu não vivo mais como órfão, tentando conquistar amor. Eu respondo a um amor que já me alcançou. Quando o medo tenta dizer, você não vai dar conta, a memória espiritual responde, Ele já veio, Ele está aqui, Ele é o meu Salvador. No dia a dia, isso vai moldar nossas decisões. Quando você olha para o futuro e sente medo, lembre-se, Ele também está lá. Quando você lembra do passado e sente culpa, lembre-se, Ele se aproximou mesmo assim. Quando você vive uma fase confusa hoje, lembre-se, Deus não se aproximou de você quando tudo estava certo ou tudo estava claro. Ele se aproximou quando o mundo estava em trevas, estava num caos. Ser semelhante a Ele nesse primeiro ponto é aprender a viver a partir da presença dEle e não a partir dos nossos medos. É deixar que essa memória espiritual, o Salvador se aproximou de mim, se torne a base emocional e espiritual da nossa vida. O segundo, Ele veio humilde. Verso 12 diz, isso lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. O anjo falou de um sinal. Quando pensamos em sinal de Deus, logo imaginamos algo grandioso, impressionante, glorioso aos olhos humanos. Mas o sinal que o céu escolhe é um bebê, envolto em panos, deitado numa manjedoura. A manjedoura era um lugar de alimentação de animais. Cheiro de feno, suor, sujeira. Nada ali cheira história de rei. E é justamente isso que Deus escolhe para sinalizar a chegada do rei. Esse é o jeito de Deus ensinar. E ele encarna a mensagem. Jesus é a mensagem de Deus em forma de gente. E ele começa sua vida dizendo, essa é a grandeza do meu reino. Humildade, simplicidade, vulnerabilidade, serviço. A manjedoura é uma denúncia contra o nosso próprio orgulho. Ela grita contra a nossa necessidade de status, de título, de reconhecimento. Ela revela o quanto ainda queremos um cristianismo que nos coloca no trono, quando o próprio Cristo escolheu começar numa estrebaria, numa manjedoura. Ser semelhante a Ele significa olhar para a manjedoura e dizer, se o meu Senhor não fugiu da humildade, por que eu estou fugindo? Isso mexe conosco, não é? Sabe por quê? Primeiro, é como eu me vejo. Eu não preciso inflar a minha imagem. Se o Filho de Deus não teve vergonha de uma manjedoura, eu não preciso ter vergonha de processos, começos simples, fases pequenas. A manjedoura me ensina a respeitar os pequenos começos, inclusive os da minha própria história. Segundo, é como eu trato as pessoas. Se Jesus escolheu estar num nível mais baixo, eu não tenho o direito de tratar ninguém como superioridade. Ser semelhante a Ele é olhar para as pessoas simples, quebradas, invisíveis, como Ele olhou para os pastores, para os doentes, para os excluídos. Terceiro, é como eu reajo quando o ego é ferido. A manjedoura me lembra que eu não fui chamado para vencer discussões. Eu fui chamado para revelar Jesus Cristo. Tem horas que parecer derrotado diante das pessoas é ser vitorioso diante de Deus. Tem momentos em que ficar em silêncio é mais semelhante a Jesus do que responder com razão. A manjedoura também forma a nossa memória espiritual.
Toda vez que a comparação tenta dominar você, comparando sua casa, sua história, sua condição com a dos outros, lembre-se, meu Senhor começou na manjedoura. Eu não preciso viver escravo de aparência. Talvez, ou toda vez que o orgulho quiser subir, lembre-se, aquele que tinha toda a glória escolheu se esvaziar para me salvar. Se ele desceu, eu também posso descer. Toda vez que você estiver servindo, fazendo algo que ninguém vê, se sentindo talvez pequeno, lembre-se, Deus começou a maior história de todos, num lugar que ninguém teria escolhido. Então, o que eu faço em secreto pode estar carregando algo eterno. Ser semelhante a Ele aqui é deixar a manjedoura virar um estilo de vida, não só uma lembrança de Natal. É escolher a humildade como caminho, não como exceção. E terceiro ponto, ele trouxe paz. O verso 14 diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Os anjos terminam cantando sobre paz. Mas a paz bíblica não é simplesmente agora está tudo bonito, organizado e calmo. Quando Jesus entra na história, o Império Romano continua opressor. As dificuldades continuam. O mundo não muda por fora de uma hora para outra, mas Deus muda algo por dentro. A paz que ele traz é um governo interno. É Cristo reinando no coração. É uma certeza que sustenta mesmo quando a emoção oscila muito. E aqui entra o ponto central desse tema de memória. As memórias espirituais que temos com Deus se tornam filtro para nossas decisões. Se eu esqueço quem Deus é, eu decido em cima de medo, impulso, raiva, carência. Se eu lembro quem Deus é, eu decido em cima da paz, da confiança, da fidelidade dele. Olha a diferença. A memória emocional só me lembra da dor que eu senti, mas a memória espiritual me lembra o que Deus fez no meio da dor. A memória emocional me lembra de tudo o que eu perdi, mas a memória espiritual me lembra de tudo o que ele sustentou. A memória emocional, ela me lembra ou me prende ao que aconteceu, mas a memória espiritual me puxa para o que Deus quer fazer a partir de mim. Ser semelhante a Jesus, nesse ponto, é aprender a deixar a paz dele ser o árbitro no coração. É parar, respirar e perguntar: essa decisão nasce de ansiedade ou da paz que Deus me deu? Essa reação nasce da minha ferida ou da memória de Jesus, de quem Jesus é para mim? A paz que Jesus trouxe não é neutra, ela é ativa, ela guarda, governa, corrige, ela mostra a rota. Então, na prática, ser semelhante a Ele envolve, primeiro, decidir, tomar decisões a partir da consciência da presença dEle, não do pânico do caos. Antes de responder uma mensagem, antes de tomar uma decisão séria, antes de comprar algo, antes de romper com alguém, lembrar: eu tenho um príncipe da paz dentro de mim. Eu não preciso agir no automático, eu não preciso agir no impulso. Segundo, responder às ofensas a partir da identidade, não da insegurança. Quando alguém fere você, a memória emocional grita: revida! A memória espiritual lembra: você é amado, perdoado, cheio de graça. Seja semelhante a Ele. E terceiro, enfrentar o futuro com confiança, não com desespero. Você não sabe o que vem, mas sabe quem veio. O céu já entrou na história, o Salvador já nasceu, a cruz já foi erguida, a ressurreição já aconteceu, a paz já foi anunciada. E isso faz de você alguém diferente no meio do caos, no meio do silêncio, no meio da angústia. Não porque você é forte, mas porque você lembra quem está com você. Agora, à luz de tudo isso, nós vamos caminhar para a Santa Ceia. A ceia é o lugar onde todas as memórias se encontram. Quando pegamos o pão, lembramos: ele se aproximou de nós, ele se fez carne, ele entrou
na nossa história. Quando pegamos o cálice, lembramos, ele se entregou por nós. Ele não só nasceu humildemente, mas ele morreu por nós humildemente. Ele levou nossa culpa, nossa dor, nossa condenação. Jesus disse: façam isso em memória de mim. Não é memória emocional apenas, é memória espiritual. E essa memória que molda quem nós somos e quem estamos nos tornando. Então, agora quero te convidar a pegar o pão e o cálice. Se for necessário, dê uma pausa aqui no vídeo e repartam o pão e o cálice neste momento. E vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor se aproximou de nós quando ainda estávamos perdidos. Obrigado pela manjedoura que revela a tua humildade. Obrigado pela paz que o Senhor trouxe à terra e ao nosso coração. Enquanto participamos da ceia que a consagramos neste momento, reacende em nós essas memórias espirituais. Forma Cristo em nós, que a nossa vida, nossas escolhas, nossa família e o nosso futuro reflitam cada vez mais o teu caráter. É em teu nome que nós oramos. Amém. Agora podem comer e beber da ceia do Senhor. Que Deus os abençoe.